Boa noite. Vocês estão felizes? Amém? Você está feliz? Amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Mais um dia, mais um período. E enquanto nós estávamos conversando sobre as pregações, eu sabia que essa seria uma semana bem difícil para mim, uma semana que ia passar assim, me atropelando, mas ela foi além do que eu pensava. Uma semana muito cansativa. E sabe que é nessas horas que a gente começa a se analisar e a perceber o que sai de nós, porque é no dia difícil e no tempo problemático, é mesmo num momento difícil que a gente consegue perceber o que realmente sai de nós. Porque nos momentos fáceis e felizes que a gente já esperava, é fácil ser grato, é fácil sorrir, é fácil ter coisas boas para falar. Mas é no meio do caos e da bagunça, é no meio dos problemas ou do cansaço ou de um tempo difícil que a gente consegue perceber de verdade o que é que nós temos. E então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu, como sempre, estava muito temerosa para trazer essa palavra. E eu sempre digo isso aqui, que a gente não pode perder o temor. É claro que o sentimento de medo é um sentimento que não pode existir em nós. Quando o amor de Jesus chega, Ele lança fora o medo. Então nós precisamos desfrutar mais do amor do Senhor. Mas o temor, mas o respeito, o cuidado, o zelo, ele precisa existir. O dia que trazer uma palavra para a igreja for uma coisa muito fácil, alguma coisa está errada. Então a gente vem tremendo um pouco com a mão gelada, mas a gente vem. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 25. Eu amo muito as parábolas de Jesus. Eu amo que Jesus, ele explicava as perguntas dos discípulos de forma paciente. Basicamente o que Jesus estava fazendo é, hoje, quando a pessoa não entende, a gente não fala assim, ai, quer que eu desenhe? O que Jesus fazia era desenhar mesmo, que ele era paciente e a gente não. Então as parábolas eram uma história que ele contava para ilustrar, para fazer com que as pessoas olhassem como exemplo, uma ligação que ele fazia com o que era o reino de Deus, com algum ensinamento que ele tinha para nós. Então aqui em Mateus 25 você vai encontrar a parábola das 10 virgens. E se você já tem algum tempo de crente, se você já vem algum tempo na igreja, você conhece essa história. Você sabe que Jesus contou essa história. E eu gostaria que a gente lesse agora. Lá no versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Eu sei que talvez você já tenha ouvido essa história.
Eu, particularmente, já ouvi muitas e muitas e muitas vezes, e muitas palavras, ministrações sobre ela. Mas aqui, Jesus usou o casamento daquela época, o que acontecia, como era o ritual do casamento daquela época, para explicar como é o reino dos céus. Então, se você notar, ele vem aqui e ele diz uma palavra que é dirigida à igreja. Porque às vezes Jesus contava parábolas onde ele rebatia a religiosidade da época. Mas aqui Jesus contou uma história que é um ensinamento para a sua igreja. E essa palavra, ela desperta em nós um senso de vigilância e uma prontidão. Porque a primeira coisa que a gente pensa aqui é essa relação que ele faz com as 10 virgens, que era na época nada mais do que damas, elas eram como se fossem damas de honra. E ele faz essa ligação dizendo, olha, você precisa estar preparado para a hora que o noivo vier. Então o noivo demorou, e 5 estavam preparadas e 5 não estavam. A gente já imagina, e a pergunta que ronda a nossa mente aqui é, será que nós estamos preparados para a volta do nosso noivo? Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós ansiamos por esse dia, ou pelo menos deveríamos ansiar por esse dia. Então a primeira coisa que a gente pensa é, será que a gente está preparado para a volta do nosso noivo? Se a gente analisar essas 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas, todas elas tinham lâmpadas acesas. Isso fazia parte daquele ritual do casamento. Isso indicava que elas eram convidadas para a festa, para o banquete. Se elas estivessem com a lâmpada acesa, as candeias acesas, aquilo indicava que elas faziam parte daquela cerimônia. As 5 insensatas, elas só levaram a candeia, a lâmpada, e tinha óleo ali para ficar mantendo aquela lâmpada acesa. Só que as 5 que são prudentes, elas levaram além da sua própria lâmpada, elas prepararam mais azeite numa vasilha. Elas tinham azeite a mais. Eu amo as parábolas de Jesus, porque a gente consegue realmente ver que ele tinha a paciência de explicar ponto por ponto, para de alguma forma nos fazer entender. A gente pensa nessas 10 virgens então como 2 grupos distintos de cristãos, de pessoas que vão à igreja. A gente não está falando, a gente não está rebatendo algo que está acontecendo lá fora. A gente está falando dos cristãos. O noivo, você já entendeu, nós já entendemos que o noivo dessa história é Cristo. As lâmpadas, as candeias, elas representam o quê? Elas representam a nossa vida. Elas representam o nosso testemunho de vida. Porque se a gente imagina que tudo tem a ver com a volta do noivo, o seu testemunho de vida, a sua vida como uma lâmpada acesa com um brilho intenso, indica que você é convidado para um banquete que te espera. Quando a gente pensa então nas vasilhas, que só aquelas que eram prudentes levaram, essa vasilha ela representa dons espirituais que nós podemos desenvolver. Qualidades espirituais que nós podemos desenvolver. Mas só 5 tinham. Prudência, vigilância, fidelidade. Qualidades que nós vamos desenvolvendo. E o azeite é o Espírito Santo. O azeite representa o nosso relacionamento com o Senhor. O quanto do Espírito Santo nós temos. O contraste entre essas 10 virgens, entre esses 2 grupos. Vamos pensar nisso? Nós tínhamos 5 insensatas. Em algumas versões a gente encontra 5 loucas. Em algumas versões ainda a gente encontra 5 nécias. A tradução para a palavra nécia é grosseiro, tolo, o contrário de sábio. Eu não sei se vocês conhecem a minha sogra, mas eu vou precisar falar dela, porque hoje ela me falou assim, Norinha, essa foi a sua melhor pregação, porque eu falei dela. Não foi? Mas tudo bem. A minha sogrinha, ela, quando eu a conheci, ela já disse para mim, você vai ter que me chamar de sogrinha.
Então ela não me deu a opção, eu não podia chamar de Ana, Ana Maria, sogra, eu tinha que chamar de sogrinha. Ela viu assim, grava o meu número no seu celular e põe sogrinha. É sério. E aí isso pegou tanto que a minha mãe fala assim, você tá na sogrinha hoje? Meu pai me liga e fala, e o sogrinho? O porteiro do prédio liga e fala, sua sogrinha chegou. Então, ela é muito fofinha. E aí, se a gente imaginar então, que ser insensata, 5 insensatas, na tradução da palavra nécia, é que elas eram o contrário de sábias. A gente pensa no quê? Burro. Burras. Só que se você andar mais com a minha sogra, que o que você deveria fazer, ela é prefeita da Nuvem Rosa. Vocês sabem o que é a Nuvem Rosa? É a cidade dos ursinhos carinhosos. Ela é a prefeita de lá. Então ela vai dizer para você que você não precisa chamar ninguém de burro. Você pode chamar de bobinho, tolinho. É mais ou menos por ali, tá bom? Então a gente imagina que esse grupo então de virgens, elas não eram desprovidas de inteligência, mas era mais ou menos por ali. Elas tiveram uma intenção que parecia boa, mas foi ali que a gente viu que elas estavam despreparadas porque o noivo demorou. Então nessa história, Jesus contou que o noivo demorou. O que elas fizeram? O que a gente faz na vida? Elas pegaram suas lâmpadas, eu tenho que ir lá, a cerimônia é assim, eu vou ficar com uma lâmpada acesa. Talvez se o noivo não tivesse se atrasado, todas entrariam para o banquete. Mas havia algo importante na demora do noivo. Ele demorou, e isso demonstrou, então, que elas não estavam totalmente preparadas para entrar para a festa, para o banquete. Isso para nós indica aquelas pessoas que são imediatistas. As pessoas que estão sempre em busca do pão ou do milagre circunstancial. Há uma empolgação. Há uma experiência com o Senhor. Existe a vontade de se relacionar com o Senhor. Mas não existe aquele sentimento ou aquela precaução de que pode haver uma demora. Então quando de fato começa a demorar, seja a promessa que um dia a gente quis desfrutar, porque um dia nos foi prometido algo. Seja uma experiência que a gente teve e depois começa a passar muito tempo com tudo normal. A demora, ela começa a demonstrar que talvez nós sejamos insensatos. E aí, a gente está sempre em busca de algo que é desejo nosso. E por isso eu estou ali com a minha lâmpada acesa. E por isso eu estou ali com o que é a minha vida, de alguma forma, com uma luz brilhando. De alguma forma, tendo o azeite, que é o relacionamento, que é o Espírito Santo na minha vida. Só que eu não estou contando com essa demora. O que eu amo sobre as 5 que são prudentes e que são sábias, é que elas representam pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do poder do Espírito Santo. E aí você pode já imaginar de cara o que é uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. É aquele que prega muito, é aquele que canta muito, é aquele que tem muitos views, é aquele que tem um ministério relevante, que todos conhecem, que toda semana está pregando, que toda semana está ministrando, que toda semana está viajando. É aquela pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Nós podemos manifestar, e nós devemos manifestar os nossos dons quando nós somos cheios do Espírito Santo, mas esse não é o parâmetro. Não é isso que nós devemos identificar como uma pessoa que é como essas 5 virgens prudentes, uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que identifica você como uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quanto da sua vida pertence a Deus. Não é o quanto parece que tem de Deus na sua vida, porque às vezes só parece, ou às vezes essa pessoa tem um bom testemunho de vida, mas ela está com um azeite ali na medida. Se demorar um pouquinho, aquele azeite vai começar a apagar, vai começar a apagar a lâmpada.
Então, o que identifica o parâmetro de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quanto Deus tem da vida dela. Quais são as áreas da sua vida que são 100% do Senhor? Quais são os sacrifícios que você se submete em nome do Senhor? Quais são as perdas que você tem por amor e com alegria em nome do Senhor? O que é que Deus governa na sua vida? O que é de fato dele? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O Senhor controla a sua vida? Porque uma das traduções também dessas 5 prudentes ou sábias que a gente encontra é que aquelas que têm bom senso, agindo com calma, com moderação e cuidado, procurando evitar o mal. E às vezes a manifestação do dom de uma pessoa não identifica, não nos deixa identificar isso. Eu cresci na igreja e eu sou fluente no evangeliquez. Eu sei falar misericórdia, está amarrado, queima. Eu sei quais são os movimentos de devoção externa para demonstrar adoração. Eu sou fluente no evangeliquez, mas basicamente o que nos difere, o que nos faz estar no grupo das 5 que são sábias, é o quanto nós temos bom senso, se nós agimos com calma e moderação, se nós temos cuidado, se nós procuramos evitar o mal, se nós temos prudência, vigilância, fidelidade, se nós somos constantes. Porque não adianta ser fluente no evangeliquez e não saber dizer por favor e obrigado. É mais importante ser doce, ser amável, do que falar um monte de evangeliquez. As pessoas vão lembrar de você pela forma que você transforma ambientes e não por como você é transformado pelo ambiente onde você está. Precisa ter alguma coisa diferente. Então, mais importante do que as nossas falas bonitas, do que as nossas orações polidas, do que o nosso braço que se levanta, precisa ser a forma que a gente age desse portão para fora. Porque aqui dentro é muito fácil. Nós estamos num ambiente propício. Nós estamos num ambiente propício para o choro. Nós estamos num ambiente propício para uma experiência emocional. Mas se você entende que o azeite é o Espírito Santo e você só tem recebido gotas de azeite em dias como hoje, em ministrações de louvor como hoje, em pregações como agora, ainda tem alguma coisa errada. Ou talvez você esteja naquele grupo de 5 virgens que não eram sábias. O que eu mais amo sobre elas é que a palavra diz que elas levaram uma vasilha de reserva. Elas levaram uma vasilha, elas levaram azeite extra, a mais. Sabe que isso indica que é especial a gente ser um tipo de pessoa que não faz só o essencial para sobreviver. A gente precisa fazer algo a mais. Pensando no nosso relacionamento com Deus, quando está tudo certo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de buscar, de amá-lo. Porque de repente a gente vem só correndo quando a gente precisa de um milagre. Aí a gente está nutrindo um relacionamento com o Espírito. Porque nós queremos o pão ou o milagre circunstancial. Resolve o meu problema, Senhor. Então eu vou nutrir o que eu tenho com o Espírito Santo. Algumas pessoas são assim. Só aparecem quando estão passando por problemas. E outras só aparecem e só querem nutrir um relacionamento quando está tudo bem. Porque quando fica tudo mal, elas somem. Só que há uma intenção especial na demora desse noivo. Por que que o noivo demorou? E o problema não está em cair no sono. Porque as 10 dormiram. As 10 virgens caíram no sono, porque o noivo demorou. Isso para mim indica que a gente pode descansar. E isso indica que o descanso é bom.
Que a gente não tem que ficar vivendo, colocando um monte de peso nas nossas costas. O Senhor Jesus disse isso, que o fardo dele é leve. Isso indica para nós que o problema não estava em dormir. O problema estava em não nutrir um relacionamento com Deus. Porque quando a gente realmente nutre um relacionamento com Deus, a gente foca a nossa vida na vontade de Deus. E quando a gente foca a nossa vida na vontade de Deus, a gente está preparado para o que der e vier. Porque não é na nossa vontade. Porque não é na nossa vontade. A impressão que eu tenho na maioria das vezes é que tem pessoas que querem continuar com o Senhor enquanto o Senhor realiza todos os desejos do coração delas. Enquanto elas se sentem bem. Enquanto as situações trazem algum tipo de satisfação, de alegria. E é isso que nos diferencia. E é por isso que precisa haver em nós azeite extra, fazer a mais para se relacionar com Ele. Nós precisamos estar preparados para a possível demora do noivo, porque pode ser que ele demore. Pode ser que demore para que a sua promessa aconteça, para que você veja a terra prometida. Pode ser que demore para que você se sinta de fato bem. Pode ser que demore. Pode ser que demore o que tanto você está esperando. E pode ser que demore a volta de Jesus. E o que a gente está fazendo nesse meio tempo? O azeite extra nos traz qualidades especiais. O azeite extra nos melhora como pessoas. Então a demora do noivo deve ser algo que traz coisas boas para a nossa vida. Nós devemos aproveitar de forma boa. Porque é na hora do aperto que o crente prudente se destaca. Não é na hora fácil. É na hora que as coisas ficam difíceis. É na hora do aperto. De última hora. E agora? O que eu vou fazer? Só que é engraçado que a palavra fala que essas 5 tolas, elas pediram azeite para aquelas que eram prudentes. Na hora que elas acordaram à meia-noite com o grito, o noivo está vindo. Prepara aí suas lâmpadas, suas candeias. Elas acordaram e olharam para a lâmpada das outras. E aí elas falaram, vocês não podem dar um pouquinho para a gente? Porque a nossa está se apagando, nossas lâmpadas estão se apagando. Só que não dá para a gente pedir para os outros aquilo que só Deus pode nos dar. Quando a nossa lâmpada está se apagando, porque a gente tem pouco azeite, a gente tem pouco do Espírito Santo, a gente começa a olhar para a vasilha de azeite do outro. E a vasilha de azeite do outro começa a ser tão chamativa, e a gente fica, ai Deus, por que ele tem isso? Por que ele já está voando nesse ministério? Por que ele faz isso? Por que o Senhor deu para ele isso que eu ainda não tenho? Ai, mas por que ele prega tanto? Ai, mas por que ele é queridinho do pastor? Ai, mas por quê? Ai, mas por quê? Ai, mas por quê? Porque talvez a gente não esteja nutrindo nosso relacionamento. Talvez a gente tenha recebido pouco. A nossa chama está se apagando. A nossa lâmpada está se apagando. E então a vasilha de azeite extra do outro está me chamando a atenção. Nosso relacionamento com Deus precisa ser constante. E precisa ser uma busca individual. Não dá para olhar para o outro e pedir para que ele faça por você aquilo que só você pode fazer. E não aquilo que só você pode pedir para Deus. Esse fazer um extra, fazer a mais, ele vem tão de frente com o que a gente tem vivido ultimamente. Porque fazer um pouquinho a mais é sempre desconfortável. Eu não queria contar a minha humilhação especial de domingo. Eu ia pular ela. Mas eu acho que eu vou ter que contar. Hoje de manhã, eu fui sair da minha casa. E meu digníssimo marido, que está aqui agora, ele chegou. Então eu vou poder falar as coisas dele. Ele estava viajando, ele estava voltando de viagem, na verdade. E ontem, a gente teve o Poiemake aqui, que é nosso culto de mulheres. E aí, depois à tarde, ele foi viajar, ele deixou o carro aqui na igreja. Então, eu voltei de carro. E eu quero contar para vocês, porque a gente está num ambiente seguro, né? Amém. Tem uma frase muito especial, de um influeiro, de um adolescente, sobre ambiente seguro.
Todas as vezes que você quiser saber o que é ambiente seguro, olha para um carro forte. Aqueles homens carregam algo que não é deles, mas eles dão a vida para proteger aquilo. Ter um ambiente seguro é isso. O crente gosta muito de contar para orar. É o nosso evangeliquez do fofocar. Não é verdade? Eu estou te contando, mas é para você orar, tá bom? Não é? Ambiente seguro é ambiente seguro. Amém? Dá um amém mais forte. Amém, que lindo. Então tá bom. O meu, eu estou contando que vocês vão me deixar no ambiente seguro. Eu fui sair de casa, porque ontem eu levei o carro. E eu tenho medo de dirigir. Eu tenho carta há muito tempo, mas eu tenho medo de dirigir. Minha mãe não facilitou muito as coisas para as mulheres da minha casa dirigirem. O meu irmão é mais novo, bem mais novo, e ele dirige há muito tempo já. Inclusive ele faz Uber. É até uma humilhação, porque ele dirige o dia inteiro. Só que a minha mãe não facilitou muito para nós, porque ela tem medo de dirigir. Então eu e a minha querida irmã não dirigimos. E eu tenho medo, é um medo. Não é que eu não sei o que fazer, é medo. Bruna, mas medo do quê? De matar alguém, de morrer, eu não sei. É medo. Medo de que eu não sou capaz de fazer aquilo. E aí eu vou em todos os brinquedos radicais que existem, mas eu tenho medo de dirigir. E aí, ontem eu consegui. Eu tirei o carro. Às vezes eu faço isso. Tirei, voltei para casa, desci do carro linda e saltitante. E falei, amanhã de manhã eu vou para o culto. E hoje de manhã, quando eu fui tirar o carro, eu encurralei o carro entre a parede e uma pilastra no estacionamento. Aí eu falei, não, mas vai dar. Deixa eu um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E a Manu na cadeirinha atrás. E eu um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Mas eu tinha reunião aqui, pré-culto. E aí eu falei, gente, se eu começar muito a me esforçar aqui, pode ser que eu consiga. Mas e se ficar em cima da hora? Eu vou ficar cada vez mais nervosa. E aí eu desci do carro, tirei a Manu e ele encurralado lá. Atrás tinha uma rampa de descida, então qualquer carro podia vir subindo qualquer hora. E aí começou a me dar um medo. A Manu desceu e falou, o que aconteceu, mamãe? Quebrou o carro? Eu falei, então, quebrou. Foi um problema numa pecinha que estava atrás do volante. E eu vou ligar para o porteiro. Aí liguei para o porteiro. Foi uma menina que atendeu. Aí ela falou assim, que foi, Bruna, posso te ajudar? Tal. Daí eu contei para ela, ela deu uma voz de risada. Sabe quando ela fala, vou falar para o Wellington te ajudar? Falei, tá bom. Aí ela começou a conversar com ele, dava para ouvir. Eu até tirei, gente, porque eu falei, eu não vou ouvir essa humilhação. Ela deve estar rindo de mim, deixa para lá. Ele chegou e ele falou, não, eu passo por isso, a minha esposa está aprendendo a dirigir, eu sempre deixo o carro dela ali. Tava tudo pronto, né, para eu enfrentar o meu medo. Ele falou, você não quer que eu deixe assim no jeito? Eu falei, agora eu estou em cima da hora. Eu vou tentar. Depois de novo. E eu já tinha feito o meu esboço ontem. Eu já vinha pensando nessa palavra, nutrindo essa palavra há um tempo. E enquanto eu estava lá, um pouquinho para frente, um pouquinho de ré, um pouquinho para frente, um pouquinho de ré, tentando encaixar o carro, Jesus falou para mim assim, isso está acontecendo porque você não fez o extra. Aquele lá que você anotou no seu esboço. Sabe aquelas 5 virgens que eram insensatas e que elas só faziam e viviam com o necessário para sobreviver? Elas só estavam vivendo. Elas só tinham aquilo lá e iam vivendo. Então elas não estavam fazendo uma reserva extra. Se você pegasse o carro 15 minutos por dia, ao invés de sentar no passageiro e vir fazendo maquiagem porque você está atrasado ou em cima da hora, e você se arrumasse 15 minutos mais cedo na sua casa e não deixasse o Felipe pegar o carro e você pegasse, você sairia dessa situação. Mas você não está fazendo o extra. Você não está fazendo aquele pouquinho a mais que não é confortável. Então eu falei, tá bom, o Felipe fala isso para mim direto, mas é mais duro quando é o Espírito Santo que fala, né? Acho que quando é o marido a gente tem uma tendência a não ouvir muito. E fica a dica para vocês. Ou são seus maridos, ou são suas esposas. E todo mundo fala a Deus nessa hora, né? A gente precisa ouvir. Às vezes a pessoa que está do nosso lado fala coisas óbvias para nós, e aí quando o outro fala parece incrível. E vai mudar a nossa vida. Só que é um extra. É fazer um pouquinho a mais.
É treinar um pouquinho a mais. E é engraçado, porque eu falo isso todos os dias para os meus alunos. Eu digo para eles assim, vocês querem aprender inglês? Não adianta vir fazer 2 horas por semana. 2 horas por semana vai te dar uma base gramatical, vai fazer você perder o medo. Só que você precisa trazer o inglês para a sua vida. Então você precisa estudar pelo menos 10, 15 minutinhos por dia. Esse é fazer o extra. É fazer um pouquinho a mais. E isso, ao longo do tempo, vai te diferenciar de outro aluno. Eu sei quem são os meus alunos que fazem os 15 minutos por dia. Amém. Tem aluno que está dizendo que não faz. Eu já sei, já. Porque o que acontece? A gente pega o livro na hora de estudar o curso e depois a gente fecha o livro. E a gente passa a nossa semana inteira ouvindo português. Quando a gente senta para ouvir, parece tão difícil. Mas se a gente cercasse a nossa vida do assunto, ficaria mais fácil. Então, fazer o extra é aquele ponto desconfortável que ninguém gosta. A impressão que eu tenho é que a geração de hoje, ela não gosta de se indispor em nada. E não é uma briga de gerações, porque cada um tem os seus erros. E todo mundo vai errar tentando acertar. Mas existe uma fraqueza, um ponto fraco e um ponto forte em cada um. Enquanto que os meus pais estavam morrendo, mas não conseguiam contar, pedir socorro para ninguém, porque eles não abriam o coração, porque isso era uma ofensa. A geração de hoje, por tudo, está chorando. Ai, mas me incomodou. Ai, mas não consigo. E aí tudo que é desconfortável, a gente deixa de fazer. Então a gente começa a viver o que é só essencial para viver. A gente faz só o básico. E a gente esquece o extra. Para nutrir um relacionamento, a gente precisa fazer o extra. Sabe por que um casamento não acaba de um dia para o outro? Não é um casal que um dia se olhou e falou, vamos separar? Vamos. Não te suporto mais. Por que eu não te suporto mais? As mulheres, elas precisam ser olhadas. Então o amor acaba quando o olhar de admiração acaba. Quando eu te amo é mais escasso. Quando o cuidado é mais escasso. Quando de repente elas começam a se sentir invisíveis. E talvez mudas, porque elas falam. E tem alguém que não ouve. Sabe, nós não gostamos de ser invisíveis. Nós não gostamos. Só que a verdade é que a gente não precisa ser vista por mais ninguém, a não ser visto pelo nosso companheiro. Porque abrindo meu coração para vocês, um outro ambiente seguro, eu sempre tive um grande problema de autoestima. Por algumas coisas que aconteceram na minha vida. E chegou uma época na minha vida que eu falei, quer saber, eu acho que eu não vou casar. Eu não vou ficar namorando por caridade. Esse aqui é o único que gosta de mim, eu acho que eu não vou casar, porque eu não vou achar alguém que me ame o suficiente. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou talentosa o suficiente. E quando eu conheci o Felipe, existia um extra que ele fazia e que ele faz até hoje. Viu, amor? Você faz até hoje. Não estou só te criticando. Ele sempre me diz o quanto eu sou bonita. Ele sempre me diz do quanto eu sou capaz. Eu não me sinto invisível do lado dele, ele me vê. Não é como se a gente morasse debaixo do mesmo teto, mas que a gente não conseguisse se enxergar. Ele me vê, ele fala comigo, ele me serve. Então fica mais fácil servi-lo, porque o casamento é uma via de mão dupla. Você serve, você é servido. Ele me serve, ele é um marido que está ali por mim. E esse problema de direção foi até um problema quando ele estava querendo jogar uns papinhos ali para mim. Ele foi me buscar no meu trabalho, só que eu trabalhava a 1 minuto da minha casa, andando. Daí ele falou assim, estou saindo da obra aqui, você não quer uma carona? Eu falei, então, mas eu moro a 1 minuto da minha casa. Eu trabalho a 1 minuto da minha casa é aqui do lado. Ele falou, não tem problema? Os homens. Aí ele falou assim, não tem problema, eu estou vindo de Poá, dá lá o meu trabalho, mas eu passo e te dou uma carona. Ele me deu uma carona de 15 segundos. E daí ele falou assim, sempre que você precisar eu estou aqui. Falei, tá bom. Ele, não tem problema, eu sou seu Uber. E tem sido meu Uber até hoje, porque eu não tenho dirigido no caso. Mas eu vou mudar essa história porque eu abri meu coração para vocês. Amém? São extras da nossa vida que
às vezes a gente não dá importância, mas que desenvolvem em nós qualidades especiais e espirituais. Então existe uma intenção nessa demora do noivo. Existe uma intenção talvez na demora daquilo que você quer se cumprir. Existe uma intenção do Senhor quando Ele tarda. Quando na nossa concepção Ele está demorando. Há uma intenção porque existem coisas que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos nos desenvolver na nossa alimentação, na atividade física. Nós precisamos cuidar de poucas coisas primeiro. Porque de verdade, manifestar um dom incrível pode estar sendo manifesto só com um restinho de azeite da lâmpada. E o que o Senhor quer de nós é vasilha cheia de azeite. É vasilha cheia para nutrir esse relacionamento. E como é que a gente vai viver se a gente ficar só pensando em coisas que a gente imagina fazer, que a gente quer fazer, ou se a gente ficar olhando para a vasilha do outro? Como nós olhamos para a vasilha do outro o tempo inteiro? Nós temos ferramentas hoje para ficar olhando o que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo, para onde o outro está indo. Só que no fim das contas tudo isso é fragmento e a gente está deixando de nutrir o nosso. A gente está deixando de buscar um pouco mais porque essa é uma busca individual. E às vezes a gente está esperando viver grandes coisas que a gente está olhando lá, mas a gente não está olhando para o prato sujo na nossa pia. É um extra. Eu não sei vocês, mas eu odeio levantar de manhã e ver a pia cheia de louça. Nossa, me dá um negócio. Então, qual que é o extra que eu tenho que fazer? Lavar a louça, mesmo que seja até mais tarde. Ah, tem 3 pratos? Deixa eu pegar aqui um pouquinho, lavar. Porque é melhor do que eu acordar amanhã e olhar para aquilo. Então eu tenho feito um extra. Quando eu vou à academia, eu não. Quando vocês que vão à academia se exercitar, vocês vão fazer um extra. E eu estou abrindo mais um ponto. Vocês já estão identificando várias coisas em mim. Tenho medo de dirigir. É só isso. E eu não gosto de fazer exercício. Eu falei mais alguma coisa mal de mim? Louça suja na pia, gente, mas aí não dá também, né? É que assim, lá em casa tem um negócio. Eu tenho um paninho, tem uma marca de dedo no vidro, eu já surjo com o paninho, entendeu? Eu tenho um pouco... A casa, às vezes, ela é um problema que me domina, me estressa. Então, a gente precisa ser equilibrado em todas as coisas, mais um defeito aí. Nós temos coisas pequenas que nós precisamos ajustar. Então a gente está só de olho em viver o grande, mas a gente não está fazendo o extra das coisinhas simples da nossa vida. E isso não está nutrindo, às vezes, o nosso relacionamento como casados. E aí você que é solteiro, você pode estar pensando assim, essa palavra aí de casado, né, de falar as coisas, de não é para mim, ficam falando coisa de casado. Mas de verdade, como é que você trata a sua mãe, homem solteiro? Você olha para ela, você sabe que ela lava a louça? Você já ajudou ela a lavar a louça? Porque no casamento eu tenho dicas para vocês de 3 coisas para fazer com a mão que satisfazem a sua mulher quando você for casado. Coisas para fazer com as mãos que satisfazem a sua esposa. Primeiro, que é isso? Estender roupa. Segundo, que é isso? Lavar a louça. Terceiro, levar o lixo, pelo amor de Deus. Essas coisas satisfazem muito a sua esposa. Esse é o melhor segredo para deixar a sua esposa feliz. Então, se você é solteiro, você nunca olhou na sua casa para o que a sua mãe tem feito, essa palavra também é para você. Já começa a ajustar. Já começa a fazer o extra. Você, mulher, como que você é no seu relacionamento com as suas amigas? Você é louca? Descontrolada, ciumenta, exigente, surta com todas elas, exige atenção só para você, você vai sofrer no seu casamento. Toma cuidado. A gente precisa ajustar coisas em nós. E às vezes a gente está buscando o grandioso, a gente fica esperando a nova experiência com Deus. Só que a verdade é que a gente vive com um Deus que nos dá experiência. E nem sempre essa experiência vai ser com fumaça, nem sempre essa experiência vai ser caindo no chão, sendo tomado pelo Espírito. Essa experiência precisa ser no ordinário, no seu dia a dia, na sua vida. Porque é ali que você precisa fazer o extra. É ali que a gente faz um pouco a mais. É ali que a gente senta na mesa, abre a nossa Bíblia.
A melhor conferência que você pode ir, o melhor avivamento que você pode viver é quando você sentar na mesa com a sua família e perceber que vocês desfrutam de um ambiente de paz. Porque de conferência em conferência podem ter pessoas que estão perdendo o azeite e estão ali com uma lâmpada que está quase se apagando. Nós precisamos fazer o extra. Não existe uma preocupação de verdade em nós, em ser muito incríveis para as pessoas, em nível de experiência. A experiência precisa ser boa. Mas o que nós mais nos preocupamos aqui é em ser um bando de pessoas que estão sendo transformadas de alguma forma. E ser transformado é ser transformado na sua casa. Sabe, não adianta nada sair do melhor culto de mulheres tratando seu marido mal. Falando com ele de forma que você não fala com os outros, né? Ai, mas em casa eu sou eu. Aí alguém me liga e eu falo, oi amiga, então, sabe a voz de simpática? Vocês já viram esse meme? Oi, tudo bom? Vocês poderiam pegar tal coisa, tal coisa? Ai, jamais que eu vou comer esse lanche, Deus me livre, credo. É isso, né? A gente é quem a gente é. E não é que a gente não pode ser verdadeiro, mas é importante desenvolver respeito. É importante desenvolver gratidão. É importante desenvolver e nutrir um relacionamento. E esse relacionamento, seja com quem for à nossa volta, faz muita diferença. Desenvolve em nós qualidades especiais. E principalmente, e como ponto principal e como prioridade, a gente não pode deixar esse relacionamento com o Senhor se acabar. A gente não pode perder o que a gente tem, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Daí a gente de repente vem e o culto é muito incrível, a gente acha que a gente encheu uma vasilha de azeite. Foi uma gota. Porque para encher a vasilha a gente precisa fazer o extra. E o extra nem sempre é confortável. Ele é a parte desconfortável. Ele é o que eu sou daqui para fora. Ele é o que minha família tem para falar de mim. Ele é o que o meu marido fala sobre mim. O que a minha esposa fala sobre mim. O que o meu chefe fala sobre mim. O que o cara que eu aluguei o apartamento e a casa tem para falar sobre mim. O que os meus parentes falam sobre mim. O que o povo do meu trabalho fala sobre mim. É esse o meu sonho de viver a igreja. Se a gente tiver com vasilha cheia de azeite, se a gente tiver azeite ali o suficiente, a gente escorre. E então a presença, o ambiente de culto, a gente viver aqui uma experiência incrível, não vai ser difícil. Mas às vezes a gente está aqui fazendo um esforço muito grande. Ai, eu queria chorar. Ai, eu queria fazer, eu queria sentir, mas eu não estou sentindo nada. É porque só está pingando um pouquinho, um restinho. Talvez você esteja vivendo de resquício. Resquício. Eu me lembro disso quando eu cheguei aqui na Poema. Eu vim de uma vida cristã, uma vida crente, mas eu consigo identificar que eu cheguei queimando resquício de azeite, queimando resquício, andando com o resto de uma caminhada, queimando e fazendo a lâmpada ficar acesa por causa de uma promessa de 10, 15 anos atrás, por causa de uma experiência, e aquilo estava prestes a se apagar. E é isso que nós precisamos perceber. Porque tem uma coisa, a demora do noivo foi muito importante. Porque só quando elas foram acordadas no susto, que o noivo estava chegando, é que elas perceberam que o azeite estava acabando. Só que aí era tarde demais. Porque elas não podiam pegar do outro, elas precisaram sair para comprar, e quando elas voltaram a porta estava fechada. E o que o noivo disse para elas é: a verdade é que eu não as conheço. Eu creio na vinda de Jesus e eu espero por ela, mas pode ser que seja tarde demais. Então a minha pergunta é: quanto tempo você demora para perceber que o seu azeite está acabando? Quanto tempo você demora para identificar que o seu azeite está acabando? Que você está vivendo com gotas. Você está vivendo com gota de uma experiência de culto, esperando a próxima conferência top, o próximo cantor incrível. Nós não cremos nisso.
Eu estou com meu coração queimando pelo nosso Fire Refine, que vai ser daqui a pouco. Eu amo essa conferência. Só que quando eu cheguei na Poema, eu não acreditava, eu não entendia. E talvez as pessoas vejam e falam, nossa, mas tem que pagar, mau gasto, tem que ir para lá, e tal, e tal, e tal. E hoje eu entendo que ela é mais especial do que o passeio anual da minha família. Eu anseio por ela. Mas eu não anseio por ela por causa da próxima experiência. Eu anseio por ela porque é incrível sentir todos os azeites escorrendo, porque as pessoas têm feito extra. É chegar num ambiente e entender que tem pessoas ali, que o seu azeite está escorrendo, e você desfrutar disso, e é isso que nós deveríamos desfrutar nos nossos cultos, mas nós já chegamos aqui exaustos, tem uma última gotinha que está mantendo a lâmpada acesa. Quanto tempo você demora para identificar que tem pouco azeite? O azeite está acabando. Vamos nutrir nosso relacionamento com o Senhor. Vamos nutrir nosso relacionamento com o Senhor. Isso não tem a ver com ser uma igreja muito grande e muito relevante, e com as melhores conferências e com as melhores experiências. Mas essa é uma busca individual. Essa é uma busca individual. É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Senhor, o que o Senhor quer ajustar em mim? Está demorando? Seja lá o que for. Se está demorando, o que o Senhor quer desenvolver em mim? E enquanto Ele demora, nós nutrimos o relacionamento e nós enchemos mais uma vasilha de azeite. Não corre o risco de se apagar. Não corre o risco de ser tarde demais, porque a gente não sabe quando Ele vem. Por mais que pessoas gastem muito e muito tempo para descobrir quando é que o Senhor vai voltar, a gente não sabe quando Ele vem. A palavra diz que nós não sabemos o dia e a hora. Mas eu quero te deixar essa pergunta. Se você soubesse, se nós tivéssemos a certeza, e em todo lugar começasse a ser anunciado, Jesus volta em 3 semanas, o que é que você ajustaria na sua vida? O que é que você faria de diferente? Qual é o extra que você começaria a fazer para poder subir com Ele? Faça agora. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Eu não quero ser pega de surpresa. Eu não quero andar com resquícios. O relacionamento individual com o Senhor, aquilo que o Espírito Santo desenvolve em mim, é muito especial. E aí você pode pensar, então se é uma busca individual, eu posso assistir o culto da minha casa? Eu posso não participar de uma igreja, porque a igreja é difícil? Não, é lá no difícil que as suas qualidades especiais estão sendo desenvolvidas. E lembra que a vasilha de azeite, ela também tem a ver com dons espirituais, com qualidades espirituais que estão sendo desenvolvidas. É mais fácil adorar a Deus da sua casa. Você não é ferro afiando ferro. Você não convive. Você não precisa crescer junto. Você não precisa se desenvolver em amor. Então, para viver e para que esse relacionamento seja cada dia mais derramado sobre você, para que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo, faça um extra, faça o que é desconfortável, faça o que você não tem feito. Desde corpo, alma, cuidar da mente, cuidar da alimentação, cuidar e nutrir o seu casamento, o seu relacionamento. Se você não é casado, nutrir o relacionamento com sua mãe, com seu pai, com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos. Quem é você no meio dessas pessoas? Como você age? O Senhor quer nos ajustar. Ele quer nos fazer cada vez mais cheios do azeite, cada vez mais cheios do nosso relacionamento com Ele. Eu quero fazer parte do grupo das 5 virgens que são cheias do Espírito Santo. Eu quero fazer parte do grupo que é cheio do poder de Deus. Nós podemos receber uma boa experiência, nós podemos conhecê-lo, nós podemos dizer que conhecemos, nós podemos até manifestar algo, porque um dia nós fomos encontrados. Há um testemunho de vida aceso em nós, mas quanto de azeite reserva extra tem? E essa é a minha pergunta para você. Você já identificou se está faltando azeite? Queria que você se colocasse em pé. Nós vamos orar juntos.
Você identificou o que é que o Senhor Jesus quer fazer em você? Seja nos mínimos detalhes, seja no doce que você come demais, seja na falta de atividade física como eu. Eu vou deixar claro que eu falei de manhã, vou falar de novo. Meu problema não é a atividade física, é a academia. Se eu tivesse uma academia só para mim, talvez eu conseguiria fazer atividade física todo dia, mas eu sou bicho do mato. Eu sou tímida de verdade. Quando estou fazendo atividade, fica aquele negócio, ai, nossa, mas vão me olhar, ai, vão ver que eu estou fazendo errado, ai, vão. Eu tenho um problema com isso, e até nisso eu preciso ser ajustada. Como eu preciso? Seja no carro que você não pratica e depois disso tem medo de dirigir, como certas pessoas. Seja no que for, no seu relacionamento, dentro do seu casamento. Quais são os extras que você não tem feito? Porque é muito mais fácil ficar vivendo só, fazendo coisas para sobreviver, fazendo o essencial para sobreviver. Ai, tá bom até aqui. A gente não pensa isso, ai, agora já tá bom, já fiz o suficiente, já fiz o bastante. Ó, a minha lâmpada está acesa. Mas quanto de azeite tem para queimar, caso demore? Quanto de azeite tem para queimar, caso demore? Nós pensamos muito, nós desejamos muito como igreja, não ser mais uma igreja. Não ser mais um lugar onde pessoas se reúnem para ter mais uma experiência, para dizer foi bom, foi legal, fui tocado. Só que não tem transformação lá fora. Só que não tem transformação de vida. O melhor desenvolvimento que você pode ter na sua vida é ser uma pessoa boa para as outras pessoas. E isso inclui, aliás, principalmente as pessoas que estão à sua volta, como uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa. Sabe qual é a coisa mais relevante que eu posso fazer na minha vida? Como esposa do Felipinho, da banda Salvaon, que sai para ministrar as nações. Que, nossa, parece muito incrível. A coisa mais relevante, mais incrível que eu posso fazer é tornar a nossa casa o melhor lugar para ele voltar. Mesmo quando ele conhece lugares incríveis. E esse é um extra muito desconfortável. Quando ele chega cansado das viagens, eu estou cansada de ser mãe e professora de inglês. Às vezes eu só quero entregar a Manu no braço dele e falar, por favor. Mas eu preciso entender que ele tem o tempo de descanso dele. Quando ele está descansado, ele me dá o meu tempo de descanso. E nós seguimos partilhando aquilo que o Senhor tem dado para nós. O mais importante que as pessoas precisam receber de você é a sua bondade, são as suas qualidades especiais e tem a ver com o serviço. Mas a gente só vai conseguir viver isso se a gente estiver vivendo de verdade, nutrindo de verdade o nosso relacionamento. Se a gente estiver recebendo o Espírito Santo. E não é receber o Espírito Santo para ter mais um arrepio. Não é receber o Espírito Santo para falar um pouco mais em línguas. Tudo isso deve acontecer e é incrível quando acontece. Mas isso é só o externo de algo que está acontecendo dentro. De algo que acontece no dia a dia. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero convidar você. Você consegue se analisar nesse momento? O Senhor e você são as duas pessoas que conhecem o seu coração e as suas intenções. Deus e você conhecem o seu coração e as suas intenções. Eu quero te convidar a se analisar e a de maneira profunda perguntar para o Senhor o que Ele quer ajustar em você, o que Ele quer fazer em você. O que Ele quer fazer em você. Nos ensina, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus. Volta os nossos olhos a Ti. Volta o nosso amor para Ti. Porque nós gostamos tanto de nos sentir amados. Nós gostamos tanto de lembrar que o Senhor nos ama. Mas nós queremos declarar o nosso amor por Ti, Jesus. Nos torna um povo que sai da sua casa para vir a um culto, não para receber uma bênção, mas para ser uma bênção.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos ensina a sair das nossas casas para ser uma bênção e não interessados na bênção que vamos receber. Deus, em nome de Jesus, volta os nossos olhos para Ti e em Te satisfazer. Nos restaura no relacionamento contigo. Nos mostra onde é que nós temos nos perdido, onde é que os nossos olhos estão fixos, Senhor, para onde nós temos olhado. Nos desperta, Senhor, para onde nós temos olhado, Senhor. Será que nós temos olhado para dentro de nós? Será que nós temos olhado para dentro de nós, Senhor? Se é difícil fechar o olho no culto, como é que eu olho para dentro de mim, Senhor? Senhor Jesus, se é difícil me concentrar em adoração ao Senhor, como é que eu olho para dentro de mim? Como é que eu dou espaço para o Senhor me encontrar, Jesus? Se eu estou sempre esperando o que vai ser derramado de pessoas, Deus, em nome de Jesus, nos visita profundamente. Isso não tem a ver com imaturidade ou maturidade, Senhor Jesus, não importa com quanto tempo nós passamos dentro de uma igreja, é possível viver de resquício de azeite, e nós não queremos, Jesus. Nós não queremos, Jesus. Quando nós nos apoiamos somente nos talentos, somente em dons que nós consideramos relevantes e incríveis, como liderança, pregação, louvor, Jesus, o risco é imenso de viver de resquício. O risco é imenso de estar quase deixando a lâmpada se apagar. Tira os nossos olhos disso, volta os nossos olhos para Ti, volta os nossos olhos para Ti, Espírito Santo de Deus.